Então vamos. Então vamos lá. O tema, vocês já tinham visto no roteiro, então. Quem já pegou lá, já viu que é reinos africanos, né? Eu coloquei essa imagem aqui e umas outras aí para vocês terem noção de como a gente é tendencioso quando a gente fala de África, né? Quando a gente fala de África, a gente pensa em animais, a gente pensa em savana, a gente pensa em deserto do Saara, a gente não pensa nos povos em si, né? Então, isso é uma forma de permanecer com os nossos preconceitos. Então, uma coisa que a gente tem que pensar agora é em desconstruir isso. Quando eu coloquei no PowerPoint a palavra África, a primeira coisa que apareceu foi um contorno de uma girafa. E depois apareceu essa imagem desse leão. Aí eu quis colocar também para a gente dar uma refletida, né? O que a gente estudou até hoje sobre África? Vai falando aí para mim. Nada. Que possivelmente... por enquanto, a parte norte. Povos, a metodologia. Mas o que a gente estudou até hoje de África? É porque tudo que eu estudei até hoje, que não precisa para a prova, eu só jogo no lixo mesmo, no cérebro. Tá, mas tudo você precisa para a prova em algum momento, né? Então, o que você estudou até hoje de África? Não é esse ano, não, até hoje, na sua vida de África. Ah, eu já estudei. Eu lembro que a gente já estudou sobre os reinos africanos. Tem muita cultura. Que reinos africanos que a gente estudou? Muitas pessoas diferentes. Eu não. A gente viu também sobre a cultura, mas eu não lembro ao certo, assim. Você se lembra que a gente viu um vídeo da Chimamanda? Lembra? Sim, lembro. Sim. O perigo da história única. A Chimamanda, ela é um exemplo para a gente de como combater esse olhar horroroso que a gente tem em relação à África. Que a África é peste, que a África é fome, que a África é guerra, que a África é seca, né? Então a gente vai ter normalmente a gente tem um olhar muito muito ruim em relação à África. A gente nem imagina a quantidade de povos e quantidade de belezas que existe na África, sem contar a questão das savanas e dos animais, né? Sem contar, por exemplo, a cultura egípcia. Na verdade, a África ela é muito ampla em relação à sua cultura e às suas características, né? Lembra que eu falei para vocês? Eu acho que isso foi dito no ano passado. Se a gente imagina que a África é essa coxinha aqui de cabeça para baixo, vocês estão me vendo um pouquinho aí no quadro? Sim. Se a gente pensa que a África é essa coxinha aqui de cabeça para baixo, a gente tem que lembrar que em cada lugar da África vai se desenvolver uma cultura, uma tradição, cânticos, línguas e práticas completamente diferentes. A gente vai ter uma cultura muito pautada naquilo que é vinculado ao ambiente. Então, a gente vai ter aqui, ó, a galera com uma cultura muito europeia, Professora? por causa da proximidade com a Europa mesmo. Nesse lado de cá, e aqui na região do deserto, a gente vai ter uma cultura muito vinculada aos árabes, então é uma cultura muito islâmica. A gente também falou da religião. Hã? A gente também falou mais da religião lá no primeiro capítulo do ano. Também. Sobre os árabes, né? Eu lembro que a gente falou numa época, eu não lembro quando foi ano passado esse ano, mas eu lembro que tipo, os europeus, eles teve uma época que eles chegaram na África e separaram eles em países. Isso, a gente comentou isso no ano passado, né? Por quê? Porque a gente vai ter uma África muito rica, é muito rica mesmo. Então, em relação à cultura, e também em relação àquilo que ela oferece de matéria-prima, né? Então, ela vai ter muitas riquezas para serem exploradas pelo homem branco, por assim dizer, né? Então, isso. Então, a gente vai ter inicialmente um contato deles só com o norte aqui, ó. Lá na história antiga, né, quando a gente fala de Roma, Grécia, vocês devem lembrar que existia aqui um lugarzinho chamado Cartago.
Cartago era uma antiga colônia fenícia, que ficou mais famosa que a Fenícia depois, e dominou o comércio mediterrâneo. E era na África, né? E aí a gente vai ter essa proximidade aqui, ó, do mar Mediterrâneo, influenciando essas culturas. Mas essa região aqui, ó, que é mais desértica, ela vai ser muito mais influenciada pelos povos árabes, porque eles já viviam no deserto, né, lá na Península Arábica. Então, eles sabiam muito bem como fazer essas rotas comerciais, né? E aqui para baixo, a gente vai ter culturas muito mais diversas ainda, porque elas vão ser menos influenciadas pelos árabes. Aqui, a gente vai ter uma cultura muito islâmica, né? Na África, que a gente pode dizer assim, saariana em si, a África que é de savana e de deserto. Aqui para baixo a gente vai ter floresta, a gente vai ter ambiente tropical, né? A gente vai ter ambiente temperado aqui na África do Sul. Então, em cada lugar vai surgir um povo diferente, com uma característica completamente diferente, com culturas que são muito particulares e que não vão se misturar facilmente. Não vão ser tão influenciadas quanto essas culturas que estão ao norte da África, né? Que não estão na África subsaariana. Né? A África subsaariana ela vai ser mais pura em relação a essas questões de influência, porque o contato com a África subsaariana vai ser nas grandes navegações. Quando é que esse povo aqui vai ser descoberto? Que eles vão ter contato com o homem branco? Quando vai começar as grandes navegações, que eles vão sair lá da Europa e vão fazer aquela navegação de cabotagem. Ó. Aí eles vão ter contato com esses povos. Tá? E aqui também, desse lado também. Para poder chegar até as Índias, né? Então, a África em si, ela vai ser conhecida, então, no século XV, XVI, tá? Então, esse processo que eles vão iniciar, né, os portugueses vão iniciar, vai influenciar a África. E depois ela ainda vai ser dividida em um monte de pedacinhos, aí, como o Gerardo falou, a gente está falando sobre a imposição europeia, suas imposições na cultura africana, entre os povos africanos. Mas nesse momento que a gente está falando, que eu vou contar para vocês, a gente vai falar sobre como era esse povo antes dessa influência dos povos europeus, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Qual o pensamento predominante sobre a África? É geralmente um pensamento negativo, e a gente tem que desconstruir esse pensamento negativo, né? A gente está aqui para isso. Então vamos lá. Eu vou falar para vocês de 3 principais reinos que existiram nessa região. É Gana, Mali e Songhai, tá? O primeiro deles é Gana. Ele vai existir nessa região aqui da Mauritânia. Vocês conseguem ver minha setinha também, quando mexe? Sim. Beleza. Sim. Então, aqui é a Mauritânia. Então, na região da Mauritânia é onde surge Gana, tá? Que é um reino de Gana. Ele não é um império, ele é um reino, tá? Então, ele vai ser, essa região aqui, ela vai ser o lugar onde vai surgir esse povo. Por que a gente está falando desse povo especificamente? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tá vendo essa divisão aqui, ó, que tá no mapa como vermelho? Ela vai separar a África do Norte da África subsaariana. Ou seja, a gente pode dizer que Gana vai fazer parte do deserto, né, dessa região desértica, e faz parte da África do Norte. Ou seja, ela pega essa parte que é mais arenosa, né? Não tem muita mata, floresta. Ela é uma região mais seca mesmo. Então, como que é que as pessoas dessas regiões sobreviviam? Através de rotas comerciais pelo Saara. Gente, vamos imaginar. Vocês conseguem me enxergar aqui mesmo nesse mapa? Tá dando pra ver? Porque eu tô pequenininha do lado, né? Só meio longe da Tá câmera. dando fé. Mas eu vou fazer os movimentos para vocês entenderem. Eu vou fazer os movimentos, não é pra vocês lerem, não. Só para vocês entenderem os movimentos, tá? Vamos imaginar que a Mauritânia tá aqui, beleza? Que é onde surge o reino de Gana. Essa Mauritânia, que é essa região atual, onde era o reino de Gana antigamente, eles vão ter um controle das rotas comerciais. O que é isso? Lembra que eu falei para vocês, lá no início do ano, que os árabes, eles conheciam onde tinha os oásis, onde que eles podiam passar, lá na Península Arábica? Quem vai ter esse domínio, esse controle, e vai ter o predomínio, a liderança nesses processos que vão acontecer no deserto nesse momento, são os ganeses. Então, eles vão fazer o seguinte, eles vão dominar os pontos comerciais. Eles vão saber onde podem ir, onde que eles conseguem determinados produtos. Eles vão saber o que é mais interessante para levar para a África do Norte, lá para fazer trocas com os europeus.
Eles vão saber o que é mais interessante para trocar com a galera aqui de baixo, da África subsaariana. Eles vão pegar aquilo que é mais interessante para eles e trazer de volta. Então, eles vão ficar podres de ricos, porque eles dominam as rotas comerciais pelo Saara. Não é todo mundo que sabe andar no deserto. Não é todo mundo que sabe por onde passar. Não é todo mundo que conhece os povos para poder negociar. E os ganeses conseguem. Então, isso vai fazer com que eles se destaquem frente àquela galera da região, frente aos africanos nesse momento. Beleza? Então, ó, o principal ponto dos ganeses. Qual que é a principal força deles? O comércio. Tá? E como que eles conseguiam fazer esse comércio? Por que eles se destacaram tanto? Eles se destacaram pelas rotas pelo Saara. Eles sabiam como fazer esse contato, eles sabiam onde encontrar determinadas mercadorias, e eles sabiam como fazer essas trocas pelo resto da África e afora, para poder conseguir ter contato com os árabes e com os europeus, por exemplo, e com a galera da África, da parte sul, né, da África subsaariana. Tranquilo até aí? Sim. Beleza? Então tá bom. Beleza. Assim, quando eles ficam muito poderosos nesse comércio, eles vão começar a dominar outros povos da região, tá? Que eles faziam com esses povos? Eles cobravam impostos e cobravam gente para trabalhar no exército deles. Então, por exemplo, vocês agora vão fazer parte dos meus domínios. Então, vocês vão fazer parte do reino de Gana, beleza? Todos vocês que são meus alunos aí do 7º ano vão fazer parte do meu império de Gana. E aí, vocês vão ter que me pagar tanto em impostos para poder fazer parte do meu império, mas vão ter que também ceder alguns soldados, algumas pessoas. Vamos lá. O Guilherme, o Gerardo e o Vitor Belfort vão ter que vir para ser meus soldados. Beleza? Por que, professora? Hã? Ok? Vocês são meus soldados. Tá? Que tristeza. Não reclama, senão vai pra forca. É assim que funciona. E aí, essas pessoas eram obrigadas a ir. Não é uma coisa que é muito interessante, né? Você fazer parte do exército se você não tem o dom para isso, né? Então, na verdade, era uma imposição dos ganeses, né? Do mesmo jeito que vocês acharam ruim aí fazer parte do exército, vocês devem imaginar que eles também achavam, muitas vezes, tá? Mas alguns se convenciam de que era melhor para manter a proteção, porque Gana era forte, poderosa e rica. E aí era interessante fazer parte, para algumas pessoas, né, para alguns povos, fazer parte do reino de Gana para manter a proteção. Certo? Tranquilo com isso aí? Sim. Uma das formas de manter a lealdade, ou seja, de falar assim, olha, por que esses outros povos que estão tendo que pagar imposto e mandar gente para o exército não estão se rebelando, indo lá e matando o rei de Gana para poder tomar o poder? Porque ele fazia alianças através de casamentos, né? Então, o rei de Gana, ele podia se casar com 1 milhão de mulheres se ele quisesse, para constar. E aí, essas mulheres com quem ele se casava, geralmente eram filhos dos chefes tribais de outros povos. Então, era como uma forma de manter a lealdade. Tipo assim, eu não vou matar o marido da minha filha, né? E aí, eles começam a fazer, o chefe ganês, ele começa a fazer casamentos com mulheres das tribos que ele dominava. E isso para tentar manter a ideia de lealdade, para que ninguém se rebelasse contra o reinado dele. Entenderam? Professora. Sim. Eu não entendi. Fala de novo. O que você não entendeu, Mariana? A parte de casamento. Por que o casamento é uma forma de manter a lealdade? Porque os caras que eram de outras tribos, eles podiam se rebelar e falar assim, agora eu quero tomar o poder. Vou lá, eu vou matar esse rei de Gana e vou assumir o poder dessa região para mim. Só que ao invés de fazer isso, né, quando tinha uma filha deles casada com o rei de Gana, é como se eles tivessem importância social, é como se eles não precisassem competir por dominar, sabe? E era uma forma de evitar conflitos também. Então, quando o rei de Gana se casa com as chefes tribais, né, as filhas dos chefes tribais dos povos que são dominados, é uma forma de mostrar tanto a importância desses povos para Gana, quanto para esses povos dominados, é interessante também para poder trazer a ideia de lealdade. Olha, você está casando com a minha filha, então você vai trazer benefícios para o meu povo, e assim por diante. Agora é como se fosse uma troca. Oi. Tem dois negócios. E aí,
o Gana tinha filhos com elas? Claro. E aí o engraçado é que, tipo, depois que ele morrer, vai ter 1000 mulheres para dividir o dinheiro, 1000 filhas. Exatamente. Bom, eu acho que eles não pensavam muito nisso, não. Não era o mesmo perfil de cultura que o nosso, sabe? Mas, na verdade, esses vários filhos que eles podiam ter eram até demonstração de força, virilidade do próprio Gana, né? Então, era uma forma E aí depois dividia o dinheiro e não sobrava nenhuma riqueza. Ficava pessoas normais. Não é esse o perfil de cultura deles. Viu, Mariana? A ideia é que o povo é rico, não é o Gana que é rico. Ele não se considera o todo-poderosão e ele é o rico e vai, vamos dizer assim, deixar dinheiro para suas mulheres. Não existe isso, testamento lá entre os ganeses, não. É do povo, sabe? Fica pro povo. Entendi. Aí uma outra coisa, uma outra característica. Por que eles vão conseguir se desenvolver e vão conseguir ficar poderosos além do fato deles dominarem as rotas, tá? Porque eles têm próximo ali... Lembra que eu falei para vocês que no ano passado eu falei para vocês que as grandes nações, elas surgem ao redor de rios? Porque ninguém vai formar uma civilização grande, poderosa, vivendo numa situação de seca, de falta de água de maneira geral. Morre, né? As pessoas vão morrer. Né? Não tem a menor condições. Então, eles vão ter o rio Níger ali do lado. Então, o rio Níger vai ser muito importante para esse processo. Porque eles vão conseguir se reunir, vão conseguir se organizar, vão conseguir ter comida e assim por diante. Tá? Então, eles vão ter, como importância, o rio Níger, eles vão ter as rotas pelo Saara, então eles sabem vender e comprar pelo deserto do Saara, e eles vão conhecer todas as rotas de ouro e sal. Eles vão ter um domínio. Ih, morreu. Então. Vocês sabem, né, que estão gravando, né? Então. Era isso? Mas morreu. Power, Mano, deixar gravar. engraçado, foi só eu desligar a legenda que ela morreu. Fazer alguma Eita. coisa. Todo mundo quer. Todo mundo Não tá quer. legal, né? Todo mundo quer. Vamos só esperar, professor. Vou pensar. Quem é que consegue cantar Rap Lord? Meu Deus. Tem gente que sabe tocar piano. Eu acho que tocar rap lord não deve ser tão difícil. Tá gravando, gente. O que tem? Deixa eu aparecer no YouTube. Deixa o like. Deixa o Então, like se aí. inscreva no canal, Pra se ajudar inscreva os no amigos. canal, então tchau. Deixa o like. E Hashtag todo mundo quer. Dá um like e daqui a pouco a inscreve galera no canal. ou a professora vai voltar. Um dos dois. É só acreditar que a professora volta. Eu acredito em fadas. Sabe de quem é a culpa? É do Guilherme. Não, é da microfonia. É, culpa da microfonia. A gente tava falando muito. É do Guilherme. Verdade. Da Grazi. Ô, gente, sabe uma técnica? Cometa pão de queijo, tá, galera? Das duas oportunidades. Gente, eu lembrei de outra coisa. Ixi, Eu lembrei de legal. uma coisa. Vou comentar Pão de queijo é bom. professora saiu? Pão de queijo é bom. Bom. Ah, E tá gravando. Ô, gente, ninguém vai acreditar, mas eu odeio queijo. De verdade. Nossa, que triste. é melhor a gente. Nossa, Eu também não sou a vida muito deve ser muito triste, cara. Gente, Isso é mais felicidade. Eu só como queijo na pizza. Como queijo em tudo quanto é lugar. Mesmo tendo intolerância. Com fone pra gente não levar pau de microfonia. eu não como queijo sozinho, só. Eu como queijo com tudo. Queijo com pão, queijo com recheado. Come queijo com tudo, né? Resumindo, eu também. Queijo. Seu pianista. Ai, meu Deus. Pão de queijo. Ela morreu. Ai, meu Deus, o pianista voltou ativo. A volta do pianista. O filme, parte 2. Voltou. Na gravação só vai aparecer ele tocando. Muito bom, João. Sim.
piano. Vamos ter dinheiro de volta. Professora, Agora sei, o show acabou. Professora, Acabou, 2 eu li minutos. num lugar também, professora, voltando na matéria, eu não tô dando tempo, né? voltando na matéria, Aproveitou também, que você saiu pra tocar piano. Ah, eu entendi. Foi uma boa. Vai, professora, Mariana. voltando na matéria, eles também tinham uma segurança, já que casaram com a filha, sabe? Tinha uma segurança de proteção, não tinha? Obviamente. Eles sabiam que o Gana não ia matar eles, porque era o filho da esposa. Também, se alguma coisa acontecesse, tinha a filha lá pra vigiar. Não, a filha não servia pra muita coisa, não. Só pra constar. Na verdade, ela servia como uma segurança entre eles. Era como se fosse um acordo, uma forma de selar um acordo, sabe? É tipo, eu vou vender a minha filha pra me trazer segurança. Então, ela era só uma ferramenta de segurança, mais nada. Exato. Professor, a filha poderia. Pra mim, a filha só servia pra casar só. Quê? Pra minha filha só servia pra casar. Mas o que é isso? É um casamento. Só que o casamento é como se fosse eles darem as mãos. Era uma forma de selar a paz, entendeu? Entendi. Tipo, como é que fala? Comprar. Professora, é tipo assim, se alguém matar o Gana, todas as tribos voltam contra aquela tribo que matou, então. Não, é como se fosse assim, olha, as filhas eram uma forma de selar a paz. Então, por exemplo, se o pai de uma das filhas, que está casada com o Gana, resolve fazer uma revolta para matar o Gana, às vezes a própria esposa consegue impedir o conflito, porque ela vai mediar a relação entre os dois, né? Então, na verdade, ela não tinha uma importância social e política dentro de Gana, mas ela era uma importante forma de selar as relações entre esses povos que fazem parte, entenderam? Então, acaba que elas são como se fossem símbolos mesmo da união desses povos. Tranquilo? Professora? Sim. Oi. Então, para um jeito de se lembrar, é só você falar assim, ó. A filha era um jeito de não ter cacheiros de Gana. Não ter o quê? Cacheiros de Gana, aquele meme lá. Cacheiros? Você nunca viu aquele meme de cacheiros de Gana? Não. Caramba. Acho que eu tô perdida com isso. É o meme do caixão. Meme do caixão? Gente, depois vocês têm que me mostrar isso. Tô muito por fora. Vamos Professora, lá. que isso? Professora, você não conhece o meme do Meu caixão? Deus, professora, eu vejo em tudo quanto é lugar. Pelo amor de Deus. Eu não sei tocar essa música, tá? Isso é uma música do caixão? A música do caixão. Professora, eu tenho que ver esse meme. Eu jogo esse na internet, meme do Depois você cachorro. pesquisa, professor. Tá, então assim, se vocês entenderam a relação do Guilherme aí, pra mim tá ótimo. É bom que vocês lembram no dia da prova e vocês usam o meme como referência. Mas, Você não conhece, professora? peraí. Gente, eu acabei de falar umas 5 vezes. Presta atenção, escuta. Ó, vamos lá. Então, na verdade, a mulher, ela era como se fosse uma objeto de troca, né? É a troca da paz entre os povos. O casar era uma forma de demonstrar lealdade entre esses povos. Ela é uma objeto de segurança. E era importante. Porque, tipo assim, e se eu não quiser casar com ele, papai? Dane-se a sua vontade, filhinha. É uma coisa assim, tá? Então, é uma forma de selar a paz mesmo, tá? Aí, outras coisas aqui, ó. Que a gente parou na hora que eu tava falando isso aqui. Eles já tinham contato, eles já tinham força no comércio por causa das rotas do comércio em relação ao Saara, né? Mas eles também conheciam todos os lugares onde tinha ouro e sal. E isso é muito importante. Por que eles conseguiam saber onde tinha ouro e sal e sabiam dominar tudo isso? Porque eles dominaram outras regiões. E se tinha uma região que tinha força e poder na exploração de sal, conseguia o beneficiamento, separação, eles já tinham conseguido dominar esse povo e essa região. Eles tinham uma região de minas, eles começaram a ter cada vez mais outras minas à medida que eles foram dominando outros povos, tá? Então, eles foram ficando cada vez mais poderosos à medida que eles foram dominando outras terras, tá? E aí, isso aqui é importante, ó. Eles tinham 2 capitais. O que é capital? São cidades importantes, né, para esse povo. Eles tinham a capital que era Gaba e a capital que era Cumbisalê, tá? Então, a gente vai ter Cumbisalê, tá escrito Mouro aqui, eu esqueci de fechar o parêntese. O que é essa Cumbisalê? É uma capital que ela vai ser árabe,
ela vai ter influência árabe, ela vai ter influência comercial árabe. Então, vai ter muitos produtos árabes, muita circulação de pessoas. E a capital Gaba, ela é mais de governo mesmo, é onde ficam morando os governantes, sabe? Então, Cumbi Saleh, ela era muito movimentada, muito forte, e ela tinha muita influência árabe, tá? Se a gente tem um perfil muito vinculado como eu posso dizer, comércio lá em Gana, vai ter um outro perfil. Eles vão ter também um perfil de metalurgia, que vocês sabem que é a produção de objetos de metal, né? Então, eles vão ter isso como uma coisa muito forte. Enquanto a galera que era vizinho, o povo ao lado, fazia ainda arminha de madeira, ainda fazia coisas muito mais básicas, com pedras, etc., eles já tinham domínio da metalurgia, e isso fazia com que as suas armas, seus escudos e seus utensílios fossem muito mais eficientes, muito mais fortes, né? Muito mais resistentes. E isso é muito, muito importante para uma sociedade, certo? E aí, a gente vai ter aqui o último item, que é islamização. O que é isso, gente? A islamização, ela vai ser o objeto que vai causar o fim do período do apogeu de Gana. Então, ele vai levar à crise. Lembra que eu falei que Cumbi Saleh era uma região que era árabe, que ela tinha influência islâmica muito forte? Então, os árabes, eles vão dominar a região de Cumbi Saleh e vão começar a ficar muito poderosos ali ao redor, certo? E aí vai começar a ter um conflito interno. Por quê? Os povos originários, né, que não eram árabes, muçulmanos, eles tinham suas crenças politeístas. As suas religiões eram muito vinculadas a questões da natureza, ao sol, à chuva, não sei o que, o rio, e assim por diante, certo? E o que vai acontecer? Isso vai entrar em atrito, tanto a forma de governo, quanto a cultura, quanto até a roupa das pessoas, quanto ao culto religioso, vai entrar em crise esse contato entre essas duas culturas, né? Os árabes vão querer dominar, os não árabes não vão permitir o domínio, e aí vai entrar em conflito. E esse conflito, esse duro conflito que vai acontecer entre os povos diferentes, vai enfraquecer Gana, que era unificada e poderosa, por isso, por ser vários povos juntos, né, sob o domínio do rei de Gana, que vai ser uma região muito forte. E aí vai começar a ter briga entre esses povos. E aí esses povos, brigando, vão enfraquecer o poder de Gana. Um desses povos vai assumir o controle da região, que é o povo de Mali, que é esse aí, tá? É no mesmo lugar, então eles estão ali na região do rio Níger, eles estão ali naquela região que tem o domínio das rotas de ouro. Então, todos os 3 povos que eu vou falar hoje, eles vivem mais ou menos na mesma região. Só que qual que é a principal diferença? Eles vão ter um perfil de cultura diferente e eles vão lidar de forma diferente com esse poder, tá? Então, ó, logo depois de Gana, quem vai assumir é o povo do Mali. Mali era dominado por Gana e acabou aproveitando da situação de conflito entre os povos, do enfraquecimento do rei, para poder falar assim, olha, acabou Gana, agora quem manda agora nessa bagaça aqui sou eu. E aí quem passou a mandar foi Mali. E Mali começou a fazer igual Gana, né? Começou a ampliar, começou a dominar quem estava ao seu redor, tá? E aí, eu coloquei para vocês aqui a época, né? Foi mais ou menos no século XI, XII, que ele começou a ascender, ou seja, cai Gana e cresce Mali, tá? E aí, quem são os mandingas? Mandingas são os povos que viviam ali naquela região e que foram chamados depois de Império do Mali. Então, é o povo que criou Mali. É como se fosse assim, olha, os brasileiros criaram o Brasil, os mandingas criaram Mali, tá? Então, quem que era o seu principal representante? Enquanto em Gana o representante chama Gana, né? A gente vai ter em Mali o representante chamando Mansa. É como se fosse rei. A palavra Mansa se chama rei, tá? E o nome dele era Sundiata Keita. Quem que é esse cara importante? Esse cara forte e poderoso? Ele vai ser o grande imperador do Mali, né? Esse Mali, esse reino que surge, ele vai ser considerado o reino mais rico, o império mais rico de toda a história da África. Tá vendo esse desenho que está aqui atrás? Esse mapa, ele foi criado por europeus, ilustrado por europeus, e representou aqui, ó, esse rei Sundiata Keita. Tá? E olha o que ele está segurando, uma pepita de ouro, uma coroa de ouro. Então, é para mostrar mesmo
o poder e a riqueza desse reino africano. E ele foi narrado nas histórias europeias, todo mundo que chegou a conhecê-lo, como o rei mais rico da história, como o mais poderoso, onde ele distribuía mãos de ouro para as pessoas de tão poderoso que ele era, tá? Então a gente vai ter ele vai ser considerado divino, ele vai ser considerado uma ponte entre os humanos e os deuses, tá? É como se ele fosse um representante de Deus na Terra, e isso é uma característica da religião africana que ele herdou. Então ele tinha essa conexão com o sobrenatural, tá? E ele foi conquistando os povos ao redor, inclusive Gana, tá? Os líderes deles foram convertidos ao islamismo. Então, toda a nobreza foi convertida ao islamismo e, aos poucos, o restante da população também foi convertida ao islamismo. Então, é um povo que vai ser árabe, porque se o líder é árabe, a gente vai ter a obrigação das outras pessoas começarem a se tornar islâmico. Se o líder é islâmico, todas as outras pessoas também vão ter que começar a se converter ao islamismo, entenderam? E aí ele vai começar a fazer uma viagem, algum tempo depois, que é o que vai marcar a história dele. O Sundiata Keita lembra de um dos princípios do islamismo, que é, se você tiver condições, pelo menos uma vez na vida você tem que ir para Meca, né? Fazer as suas orações lá. E aí ele vai sair da África, lá da África, vamos dizer assim, não é a África subsaariana, eles são ali na divisão entre a África do Norte e a África subsaariana, bem perto do mar, ali do Atlântico. Eles vão dar a volta na África e vão chegar lá na região de Meca, que é lá na Península Arábica. Gente, é uma viagem e tanto, tá? E ele vai distribuindo mãos de ouro por onde ele viaja. E aí isso ficou marcado na história de muitos povos que contam sobre quando ele passou por lá, tá? Então, aí vai ter uma mistura cultural, porque ele continua sendo visto como um rei divino, apesar de no islamismo só existir um único Deus, né? Alá. Então, meio que dá uma misturada nas religiões, por isso que eu coloquei hibridismo religioso aqui. O que vai acontecer? Oi? Lembrou da piada, né? Já que você falou. Entendi nada. Você lembrou da piada, né? Já que você falou lá. Eu não lembrei nada de piada. Ah, então você deve ter saído antes. Aqui, na última aula eu escrevi no chat. Ah, eu não vi a piada. Preferi não. Vamos concluir aqui. Lá, a crise vai acontecer por quê, gente? Lá no século XIV, ou seja, depois de dois séculos, quase 3 séculos de domínio de Mali, vai começar a ter uma falta de centralização política. Por quê? Porque outras lideranças vão começar a se organizar. Quando a gente tem império, é um problema grave, porque se você dominou outros povos, em algum momento eles vão ficar insatisfeitos, e se eles se fortalecerem, eles podem tomar o poder de você. Foi o que aconteceu em relação a Gana, que Mali dominou, e foi o que aconteceu em Mali, que outro povo vai dominar, que é Songhai, tá? Então ele vai perdendo seu poder por causa das forças dos outros povos que estão ao redor. E aí, entre os séculos XV e XVI, ele desagrega. Isso porque séculos XV e XVI ele já teve contato com os portugueses, com os espanhóis, que já navegaram na costa ali da África. Então, ele já tem um contato com os europeus, já tem um comércio, etc. Mas eles vão desagregar e vai dar espaço para um outro povo, que é o povo de Songhai, tá? Isso aqui, ó, é uma construção como se fosse uma fortificação, como se fosse um castelo, né, do povo de Songhai. É na mesma região, então eles vão dominar aquela região, eles vão ter o mesmo poderio econômico, o controle das rotas comerciais, viver ao redor do rio Níger. Então eles vão ter aquela potência em relação ao ouro, ao sal, só que eles vão ter uma outra característica, tá? Então, ó, a sua cidade principal é Gao. Eles vão surgir no século XI como povo, mas eles vão dominar a região toda, né? Eles vão pegar a região do Mali toda e mais um pouco, só depois que Mali entra em declínio no século XVI, tá? E aí eles começam a ter esse centro comercial que é muito forte. Eles estão muito mais focados em ser um centro comercial. Eles não estão tão preocupados em relação à rota. A rota é importante, mas o fato de Gao se tornar um centro comercial e todo mundo ir para lá é uma coisa que vai enriquecer muito eles, tá? Eles vão, aqui ó, eles vão ser servos de Mali por cerca de 50 anos no século XIV e depois é meio que uma revolta, né? Eles vão se libertar e vão superar Mali.
tá? Vão ter outras 2 cidades que são importantes, Timbuktu e Djenné, que vão ser também cidades comerciais. E aí eles vão dominar as rotas do Saara até o final do século XVI. Então, isso aqui, gente, que eu tô falando para vocês, é um lugarzinho da África, que vai ser dominado primeiro pelos galeses, depois pela galera do Mali e depois pela galera do Songhai. Então, é uma região que é muito importante, que é chamada de Costa do Ouro. Vocês devem ter ouvido falar esse termo em algum lugar, né? A Costa do Ouro, ela vai ser muito poderosa por causa do comércio, por causa do ouro, por causa do sal, e depois também por algumas questões culturais que a gente vai ver, beleza? Aí eu coloquei aqui, deixa eu ver se vai dar tempo. Não dá porque já acabou nossa aula, né? Eu coloquei aqui algumas questões do seu livro, porque eu não passei para a casa do livro essa semana, porque vocês estão em época de atividade avaliativa. Mas é importante que vocês vejam, tá? Vai lá e dá uma olhada na página 8 e 9. Foi só a única coisa que eu coloquei para a gente fazer aqui. Alô? Professora? Legal. Muito like. Inscreva-se no canal e compartilhe com 50 aluninhos, senão você não vai passar de ano. Compartilhe para o Dolinho. É importante para a nossa vida. Vamos lá, piano de novo. Uhul! Acabou a aula. A professora talvez não volte. Peraí, tem que ligar ela. Então tá. Qual som que vocês preferem? Ou... Aprende a tocar música. Mentira, gente. Professora, eu tenho uma dúvida, mas não é sobre a matéria. Peraí, rapidinho. Peraí. Finaliza aí os microfones para eu falar. Aqui, vocês pararam em que hora? Que momento que parou? Foi quando você estava mostrando a página lá. Quando você tinha acabado de abrir aquela lá com as respostas, lá, a matéria. Foi na parte da página 8 e 9 das respostas. Ah, tá. Então, beleza. Então, se vocês quiserem rever, vai lá na página 8 e 9, que aí vocês vão, tipo assim, fazer a revisão do que a gente falou hoje. Vocês vão entender o que a gente falou hoje e colocar com as suas palavras, tá bom? Se tiver tempo, aí você vai lá e dá uma revisada, beleza? Menino, acabamos a aula. Quer falar alguma coisa antes de eu sair? Eu quero falar sobre o trabalho. É para fazer no Word e te mandar pelo e-mail? Você pode fazer pelo Word, converter em PDF na hora de salvar e mandar pelo ClearZap. Se não conseguir fazer dessa forma, você pode mandar pelo e-mail que eu indiquei para vocês. Peraí, é para mandar essa atividade? Posso escrever no Gente, peraí, de cada vez. Hã? É para mandar essa atividade? Mandar essa atividade? Não. Mandar a atividade avaliativa que a Sofia está perguntando. Professora. Oi. É para hoje, né? Atividade avaliativa é para hoje. Professor, então. Eu tô sem computador, tô sem Word. Eu fiz um caderno mesmo. Aí eu te mandei pelo ClearZap. Mandou a folha, né? Oi? Mandou a... Mandei a folha. Então, beleza, tranquilo. Então tá, Ok. eu também vou fazer pelo caderno. Beleza, então, gente. Beijo para vocês. Professora. Beijo, professora. Professora, até a próxima aula. Tchau, professora. Beijo, amores. O texto tem que ter título, certo? Tchau, professora. O texto tem que ter título, certo? Não é exigido, tá, galera? Você pode colocar. Não precisa se não quiser. Eu coloquei Idade Média e Idade Moderna. Tudo bem. O que você falou, Guilherme? E cabeçalho? Cabeçalho, você não precisa colocar na folha, porque você já vai mandar o arquivo para mim com seu nome e sua turma. Mas se você quiser colocar só para ter certeza, pode colocar seu nome e sua turma na folha, não tem problema, tá? Ok. Obrigado, professor. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau, amores. Tchau.